Olá, meus prezados, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou falar sobre limites identitários. Bom, o que significa isso? São as, algumas identidades que a gente encontra no estudo de limites. Eu vou começar por esse aqui, ó, que é bem trivial, que é bem simples. Eu vou usar, primeiramente, limite de seno de x sobre x com x tendendo a zero. Bem, se a gente aplicar o limite diretamente, substituindo x por zero, nós vamos ter seno de zero sobre zero. Seno de zero é zero, isso aqui dá zero sobre zero. Porém, se a gente fizesse uma tabelinha de valores, atribuindo valores a x, valores cada vez mais próximos de zero, nós vamos constatar que o valor da função vai se aproximar cada vez mais de 1. Ou seja, se eu pegar valores como 0,1, 0,01, 0,001, 0,000001, vocês vão constatar que o valor está cada vez próximo, vai ficar cada vez próximo de 1. Então, isso significa que essa função tende a 1, na medida em que eu aproximo o x do zero. O que quer dizer que o limite, quando x tende a zero, de seno de x sobre x, vale 1. Certo? E isso aqui é uma identidade no estudo de limites. Nós vamos aplicar aqui para alguns exemplos mais elaborados. Exemplos em que podemos usar essa identidade aqui. Beleza. Vamos usar o seguinte limite. Limite de seno de 5x sobre x com x tendendo a zero. Bem, no exemplo anterior, nós vemos que no limite de uma fração, o numerador dessa fração é o seno de x e o denominador é somente x. Notamos que o argumento do seno, o arco do seno é igual ao x do denominador. O argumento do seno é igual ao denominador, né? Nesse caso aqui, o argumento do seno não é igual ao denominador. Então nós temos que fazer com que fique igual, com que apareça 5x. Afinal de contas, o 5x aqui é o arco desse seno aqui. Como que nós vamos fazer aparecer um 5x? Tem como? Tem. Nós temos que multiplicar por 5 embaixo, só que para não alterar o valor da expressão, multipliquemos por 5 em cima também, certo? Que aí eu vou ter 5x aqui embaixo. E aí teremos o seguinte: limite com x tendendo a zero de seno de 5x vezes 5 dá 5 vezes o seno de 5x sobre x vezes 5 é 5x. Pronto, apareceu um 5x aqui embaixo. Esse 5 aqui que está multiplicando esse seno é uma constante. Podemos jogar para fora do limite, porque a propriedade dos limites nos permite fazer isso. E aí teremos o seguinte: 5 vezes limite, quando o x tende a zero, do seno de 5x sobre 5x. Agora sim, nós conseguimos fazer com que o argumento do seno seja igual ao denominador dessa fração. Quando isso acontece, esse limite, por definição, vale 1. Ok? Vezes esse 5 aqui do lado de fora, 5 vezes 1 é 5. Então esse limite aqui vale 5. Beleza? Quando nós temos, por exemplo, limite, quando o x tende a zero, do seno de ax
sobre AX, né? Ou simplesmente seno de A sobre A, esse limite vale 1, tá? Poderia ser seno de A sobre A, porque o argumento, o arco do seno é igual ao denominador. Isso aqui por definição vale 1. Foi o que nós fizemos aqui, né? E aí tem esse 5 multiplicando 1 vezes 5 dá 5. Agora vamos usar um outro exemplo aqui. Veja só. Limite, quando x tende a zero, do seno de 8x sobre 6x. E agora? Nós não temos o arco do seno igual ao denominador, porque aqui tem 8 e aqui tem 6. Então nós simplesmente multiplicar por 8, porque se eu multiplicar por 8 ou por 6, né, vai dar 48 aqui embaixo. Se eu multiplicar por 8 aqui vai dar 48, e aí vai dar 8 seno de 8x sobre 48x. Não vai adiantar nada. O que nós vamos fazer? O que a gente faz para parecer um 8x aqui? É bem simples, pessoal. Se eu multiplicar isso aqui, se eu multiplicar isso daqui por 8 sextos, vocês concordam que vai resultar em 8x aqui? Só que eu não posso deixar assim, né, pessoal? Eu tenho que multiplicar por 8 sextos em cima também, porque senão altera o resultado aqui, certo? Então, 6 com esse 6 vai cortar, fica 8x embaixo. Beleza. Esse 8 sextos nós vamos jogar para fora do limite, porque isso aqui acaba sendo uma constante. Ok? Então vai ficar o seguinte: 8 sextos do limite, quando x tende a zero, de seno de 8x sobre quem? Aqui sobrou 8x. Seno de 8x sobre 8x. O arco do seno igual ao denominador. Isso aqui, por definição, vale 1. E 8 sextos vezes 1, o resultado disso aqui é 8 sextos. Ok, vamos fazer mais uma. Presta atenção, vamos usar aqui limite, quando x tende a zero, do seno de 10x sobre o seno de 5x. E aí, como que resolve isso daqui? Esse modelo aqui não é igual a esse, nem igual a esse. Esse modelo aqui já não é igual a esse do comecinho, né? Então, já que não é algo parecido com o de cima, como que eu vou resolver isso daqui? Olha, é o seguinte: se eu aplicar diretamente o limite, substituindo x por zero, vai dar seno de 10 vezes 0 sobre seno de 5 vezes 0. Seno de 0 sobre seno de 0. Seno de 0 é 0, vai dar 0 sobre 0. Então, aplicando diretamente, vai dar 0 sobre 0. É uma indeterminação. Não pode ficar indeterminação, temos que tirar a indeterminação. Uma das coisas que a gente pode fazer, um dos recursos que a gente pode fazer quando temos um limite de um quociente, é aplicando a regra de L'Hopital. Sim, nós podemos colocar L'Hopital aqui, certo? A derivada do seno, limite, quando x tende a zero, de quem? A derivada do seno é cosseno de u vezes u', né? Quando eu tenho aqui seno de u e derivo isso aqui, vai dar cosseno de u
vezes U'. A derivada do seno de U é cosseno de U vezes U'. Então isso aqui vai me dar o quê? A derivada do seno de 10x é cosseno de 10x vezes a derivada do que está aqui dentro, 10x. Derivada de 10x é 10. Cosseno de 10x vezes 10. Sobre... Aqui, mesma coisa. Derivada do seno de 5x é cosseno do 5x vezes 5. Tá? E esse 10 com esse 5 dá para simplificar, né? Aqui dá 2 e aqui dá 1. E aí nós temos um 2 multiplicando. Podemos jogar para fora. E aí ficará 2 vezes o limite quando x tende a 0 de quem? Cosseno de 10x sobre o cosseno de 5x. Vamos lá. Cosseno de 10x sobre cosseno de 5x. Se a gente aplicar o limite aqui, substituir o 0 no lugar do x, colocar 0 no lugar do x, então ficará, olha só, 2 vezes quem? Cosseno de 10x, cosseno de 10 vezes 0 sobre cosseno de 5 vezes 0. Vai ser 2 vezes cosseno de 0, porque 10 é 0 é 0, sobre cosseno de 0. Cosseno de 0 é o quê? 1. Então será 2 vezes 1 sobre 1. 1 sobre 1 é 1 e 1 vezes 2 é 2. Correto? Então, vocês podem notar o seguinte, que esse quociente aqui, esses dois números aqui, o 10 e o 5, determinam o resultado no cálculo de limite como esses. Porque, afinal de contas, 10 dividido por 5 dá 2. Isso não é coincidência. Pode fazer que vai dar certo. Então, quando vocês tiverem limite, por exemplo, limite quando x tende a 0, de seno do 48x sobre seno de 12x, você simplesmente pega o 48 e divide por 12. 48 dividido por 12. Isso aqui dá 4, né, pessoal? Pode fazer por L'Hopital, que vai dar certo. Beleza? E é isso aí, galera. Vamos agora ver um outro tipo de limite que é identitário. É a tangente de x sobre x, né? Então, limite quando x tende a 0 da tangente de x sobre x. Se você fizer todo aquele processo de aproximar o x do zero e verificar o comportamento da função, você vai ver que isso aqui dá 1. Da mesma maneira que o seno de x sobre x, fazendo o limite, deu 1, isso aqui também dá 1. Tá? E eu posso demonstrar. De que maneira que eu posso demonstrar? Fazendo o L'Hopital. Se eu fizer o L'Hopital aqui, eu vou ter o seguinte. Quando eu tenho, por exemplo, limite de uma função g de x sobre f de x, né? Com x tendendo a um valor a, eu posso dizer que isso aqui é igual a limite quando x tende a da derivada de g sobre a derivada do f. Isso se chama regra de L'Hopital. Tem um acentinho no O, né? Acho que escreve assim. Regra de L'Hopital. Então nós vamos aplicar L'Hopital para esse caso aqui. Ok, vamos lá.
Então, limite quando x tende a zero da derivada da tangente. Gente, derivada da tangente é o que? Secante ao quadrado de x sobre a derivada de x. Secante ao quadrado de x vezes derivada de x, né? Se eu tenho a tangente de u e pegar e derivar, eu terei secante ao quadrado de u vezes u', certo? Vamos lá. Então será o que? Secante ao quadrado de x, que é a derivada da tangente, sobre 1, que a derivada de x é 1, né? Então vai ficar isso aqui. E aí, nós sabemos que a secante é o que? Secante ao quadrado é limite, quando x tende a zero, é o que? O inverso do cosseno, né? Então nós teremos 1 sobre cosseno ao quadrado de x, certo? E aí teremos o seguinte, podemos aplicar o limite diretamente, já que não vai dar indeterminação. Por quê? Vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de zero, né? Cosseno de zero é 1. Então vai ser cosseno ao quadrado de zero é 1 vezes 1, que dá 1. Então, isso aqui dá 1 sobre 1, que dá 1. Então, está demonstrado aqui que esse limite aqui é identitário. E ele vale 1. Beleza? Então, senhores, são conceitos aqui que vocês podem aplicar em exercício de limites envolvendo seno, cosseno, tangente, ok? Aí vocês podem ficar à vontade aí para fazer os exercícios, beleza? E é isso aí. Ah, mas e se eu quiser expandir essa tangente dizendo que é seno sobre cosseno? Fique à vontade, meu amigo. A casa é sua. Você pode dizer que a tangente de x sobre x fazendo limite é limite quando x tende a zero de seno de x sobre o cosseno de x vezes x. Tem um x aqui embaixo, né? Então, vocês podem ficar à vontade. E aí vocês podem fazer L'Hopital, não é? Vocês podem fazer L'Hopital, porque se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, vai dar 0 sobre 0, né? Então, nós temos que fazer L'Hopital. A mesma coisa. A derivada do seno é o que? Cosseno de x. Qual que é a derivada? Aqui é um produto, hein? Presta atenção. A derivada de um produto é derivo a primeira e conservo a segunda. A derivada do cosseno de x menos seno de x vezes x, mais conservo a primeira e derivo a segunda. Então, cosseno de x vezes a derivada de x, que é 1, né? E 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Daí você aplica o limite, né? Aí você tem limite quando x tende a zero disso daqui, que vai ser o que? Cosseno de zero sobre menos seno de zero vezes zero mais cosseno de zero. Isso aqui vai dar zero, né, pessoal? Cosseno de zero é 1. Então você tem 1 dividido por 1, que dá 1. Deu o mesmo resultado, 1. Então é isso aí, galera. Dois conceitos envolvendo trigonometria na análise de limites. Limite quando x tende a zero da tangente de x sobre x, que é 1, né? Assim como
limite do seno de x sobre x, com x tendendo a zero, que é 1. Dois limites identitários, por assim dizer. Tá ok? Um grande abraço, até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.